Mas todas as mensagens são: você não pode desistir, você vai dar conta, você consegue, você vai superar, vai dar tudo certo. Não é assim? 99% das mensagens que a gente escuta é essa a mensagem principal. E a gente sabe, a palavra de Deus diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas o contexto dessa frase é: você pode suportar todas as coisas naquele que te fortalece. E a palavra do Senhor vem dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente sabe que as más e as boas, no final, vão cooperar para que o propósito do Senhor se cumpra. O problema é que a gente tem vivido dias que muitas vezes, para mostrar que é capaz, nós não temos confessado com sinceridade os nossos sentimentos. Nós não temos conseguido abrir a boca para dizer: eu não estou conseguindo, eu não estou dando conta. A gente está vivendo dias em que falar da sua essência com verdade, com sinceridade, virou vergonha. Mas o Senhor nunca te chamou e nem nunca me chamou para isso. A gente compara vulnerabilidade à vergonha, vulnerabilidade à incapacidade. Mas a mensagem que o Senhor trouxe para mim e para você nessa noite é: na minha mão, vulnerabilidade é a coragem. Na minha mão, a sua vulnerabilidade eu transformo em poder. Nós vamos ler um texto que você vai ver que precisou muita coragem para admitir o que foi admitido naquele lugar. Eu te convido a abrir Mateus, capítulo 26. Versículo 37. Vamos começar, tá? 26, 36. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Até aqui. A gente sabe que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Ele veio com uma missão clara. Ele veio com um propósito claro, que era abrir mão da glória dele para resgatar a humanidade. Ele veio com um propósito definido, com um propósito claro. Mas quando ele chega aqui, na humanidade, no 100% da humanidade dele, ele passa tanta coisa que ele vai para o Getsêmani, que significa lugar de prensa, lugar de ser espremido. O livro de Lucas vai dizer que nesse momento da oração, ele suou gotículas de sangue. Tamanha era a dor que ele estava sentindo, ou seja, ele já estava vendo todo o Calvário e toda a dor que ele ia passar. A preocupação dele, o sentimento interno dele foi algo tão terrível que fez ele suar gotas de sangue. Ele chama os 3 amigos, os mais chegados, os discípulos mais chegados. Ele chama com ele para ir até esse lugar difícil. Preste atenção, a gente não pode caminhar sozinha. A gente não pode caminhar sozinha.
Jesus, nesse texto, ele me dá duas grandes lições. Você não pode caminhar sozinha. Teve momentos em que ele se distanciou um pouco para orar, estar a sós com Deus, porque nós precisamos estar a sós com o nosso Pai. Mas no mesmo ambiente estava ele e os três mais chegados. Você precisa ter pessoas com quem você possa conversar. Você precisa ter pessoas com quem você possa pedir um aconselhamento, um direcionamento. E hoje a gente anda tão frustrada. A verdade é essa. Estou machucada com pessoas que foram desleais, com pessoas que não foram dignas da nossa confiança. Nós depositamos a confiança nessas pessoas e essas pessoas falaram da nossa vida. Essas pessoas se aproveitaram da nossa vulnerabilidade para depois tirar o crédito da unção e do dom que Deus nos deu. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão se relacionando com as outras a partir do dom que elas têm e não por quem elas são. Mas o Senhor, tendo todos os dons do mundo, Ele decide se relacionar com três homens imperfeitos, mas Ele se relaciona. E Ele diz assim: eu preciso ter alguém para orar comigo. Ele chama os três e daqui a pouco ele volta e ele vê que os três estavam dormindo e ele fala: vocês não podem orar um pouco aqui comigo? Você precisa chamar as pessoas para orar com você. Você precisa orar com pessoas. Essa é a nossa vida. Essa é a verdade do reino. É você ter pessoas com quem você pode contar. É você ter pessoas para poder falar do amor de Deus, para poder te ajudar nos momentos mais difíceis. Não é para ser bengala de ninguém. Você também não pode pegar alguém para ser bengala sua, mas você precisa abrir o seu coração e conseguir confiar em alguém. Não é confiar em todo mundo, porque Jesus tinha 12 discípulos, mas ele chamava mais para perto 3. Na igreja a gente tem um monte de irmãos. Nas igrejas nós temos muitos pastores. Mas o título não dá a alguém, muitas vezes, o acesso ao nosso coração. Porque para acessar o nosso coração e a nossa essência é necessário que nós sintamos confiança nessa pessoa. E confiança não é algo que você impõe a ninguém, é algo que você conquista com relacionamento. É algo que você conquista no dia a dia, é algo que você conquista à medida que você se envolve, se você se relaciona. A outra grande lição é que, apesar dele ser 100% Deus, ele fala: se for possível, me tira dessa situação. Afasta isso de mim. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Eu não quero passar por isso. Eu não quero viver o que eu vou viver daqui a pouquinho. Eu sei que eu desci para isso. Eu sei que eu tenho uma missão clara. Mas isso está doendo tanto. Está doendo tanto. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu não estou suportando ver mais o que eu vou passar. Se for possível, me tira dessa situação. Ele confessa que ele não quer ir para aquele lugar. Ele confessa, ele coloca para fora as limitações dele como ser humano. Mas ele diz: cumpra-se a sua vontade. Deixa eu te falar. Esse grupo de mulheres, ele foi feito com o intuito que você tenha alguém para caminhar ao seu lado. Que você consiga, não é só uma reunião. Porque a gente tem muitas reuniões de mulheres, gente. Na igreja de cada uma de nós tem uma reunião de mulheres. E todas são bênção. Amém? A gente não está aqui para formar uma nova igreja. Não. A gente não está aqui para sair da igreja de um e ir para a igreja do outro. Não é nada disso. O nosso objetivo com esse grupo foi que você tenha pessoas com quem você possa contar. Foi que você possa compartilhar a sua vida, as suas experiências. Você possa dar e você também possa receber. Eu vou te fazer uma pergunta. Você veio essa noite nesse lugar. E qual foi o intuito do seu coração? O que você veio buscar? Talvez você me diga: Roberto, eu só vim ouvir um culto.
Mas talvez você tenha vindo com um objetivo claro, com algo que está dentro do seu coração, com algo que você sabe que precisa. E eu vou te fazer uma segunda pergunta. O que você veio deixar nesse lugar? O que você veio deixar nesse lugar? Porque a gente não pode entrar na vida das pessoas e só querer levar. A gente precisa deixar um pouco de nós aonde a gente passar. A gente deixa um pouquinho do nosso perfume, do nosso bom perfume, na vida das mulheres que a gente toca. Nas igrejas, nas casas, nas famílias, nos amigos, no trabalho, onde você pisa. A gente deixa algo de nós. Mas a mensagem principal é porque eu tenho visto que muitas vezes a gente sofre dentro do propósito. E aí eu vou te falar uma coisa. Se você sabe que o que você está vivendo está doendo, mas é propósito de Deus, não abra mão nunca. Não desista nunca. Por mais que esteja doendo, não abra mão, não desista. Mas existem pessoas que já passaram o tempo de estar naquele lugar, na vida de alguém, em determinado trabalho. Quando você fica tempo demais num lugar onde não é propósito de Deus, você passa a morrer em vez de receber vida. Você está entendendo isso? Existem lugares que já não é mais propósito do Senhor que você esteja, que não faz parte do que Deus tem para mim e para você nesse lugar. E ainda assim, você está lá. E em vez de você frutificar, você está morrendo. Isso pode ser um relacionamento que está abusivo. Isso pode ser numa amizade que só se aproxima de você para falar mal das outras pessoas. Isso pode ser no seu trabalho, que você está vendo que está anos e anos no mesmo lugar, passando perseguição. Você não cresce naquela empresa, você não frutifica, você não gera nada. Preste atenção, porque talvez você já esteja sentindo um incômodo no seu coração de sair de determinados lugares. E esse incômodo pode estar sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus, para que você consiga viver um novo ciclo. E para você viver um novo ciclo, você tem que fechar o anterior. Para você viver um novo ciclo, todo mundo me ouvindo? Amém. Para você viver um novo ciclo, você tem que fechar o anterior. E eu ouvi uma frase que eu fiquei muito reflexiva. A gente gosta muito de conhecer o Deus Alfa, mas a gente não quer conhecer o Deus Ômega, aquele que encerra ciclos, aquele que diz, acabou aqui. Hoje a mensagem que Deus preparou para o nosso coração é: aprenda a encerrar ciclos. Porque muitas vezes encerrar ciclos vai dizer muito mais a respeito do que você tem no seu coração, quanto à humildade ou quanto ao orgulho, que você ainda não sabe. Às vezes nós passamos tempos e tempos e tempos num lugar, só sofrendo, não está acontecendo nada, e você pergunta, Senhor, qual é o propósito disso? Porque eu só estou sentindo dor, tá doendo, é o que eu estou aqui, eu não quero mais estar nesse lugar. Mas você não sai, você não se levanta daquela mesa, você não sai, você não reage, você não faz nada. Você quer primeiro uma direção clara do Espírito Santo para depois você sair. E muitas vezes isso não é dependência. Dependência é quando você sabe que você está num lugar, você não tem a visão clara que foi Deus que te mandou para lá, você está incomodadíssima por estar ali fazendo aquilo que você está fazendo. Você pode até não ter uma direção toda, clara, completa, mas você tem um desejo íntimo no seu coração de ir para outro ambiente, outro lugar, tomar determinada atitude, só não conseguiu ainda. E o Senhor está falando assim para mim e para você: se levanta e começa a fazer. Quando tudo é da minha vontade, eu faço dar certo. Quando você começar a perceber que está dando tudo certo, saberá que é a minha mão. Mas para isso é necessário que você se levante e comece. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiquei um tempão que eu estava morando aqui e eu queria ir para outro lugar. Mas eu ficava assim, Senhor, mas será que o Senhor ainda tem propósito comigo aqui?
E eu falava, puxa, mas isso aqui eu já consegui fazer, isso aqui eu já consegui fazer. E aquele incômodo no meu coração, porque eu queria ir para outro lugar. Mas eu não levantava para procurar um outro lugar. Porque eu vivia dando uma desculpa para mim mesmo. Eu queria uma direção clara. Eu queria que Deus chegasse para mim e aparecesse logo igual apareceu para Moisés. Eu me escondesse na fenda da rocha para não morrer. Entendeu? Até que um dia, esse incômodo foi gritando mais ainda dentro do meu coração. E eu comecei aí com meu esposo procurar um outro lugar. Deu tudo tão certo, mas tão certo, que não tinha como não ser Deus. E uma hora eu, estudando para ministrar, o Senhor falou muito claramente ao meu coração. Eu já tinha decidido me mudar daqui. A gente já tinha fechado contrato em outro lugar. E aí o Senhor falou claramente ao meu coração: tenho eu um propósito neste lugar. E eu entendi perfeitamente que o propósito éramos nós. Mas primeiro, eu precisei sair, tomar uma atitude, me levantar, entregar esse ciclo, fechando para o ômega, para que o alfa se manifestasse na minha vida e abrisse um novo ciclo. Eu tive que entrar na dependência dele. Eu me levantei, eu reagi, eu comecei a fazer e depois eu entrei na dependência dele. Sabe o que significa isso? Se chama confiança. Até que ponto você está disposto a confiar nele? Sem saber a direção toda. Porque quando ele chama Abraão, ele fala: sai do meio da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Mas ele não falou assim: eu vou te enviar para Canaã. Ele não falou, ele falou: sai. Abraão decide sair. E se você pensa que Canaã era uma terra próspera, engano. A prosperidade habitava em Abraão. Abraão já era rico antes de sair. E ele ia para um lugar incerto. Sabe como chama isso? Confiança. Dependência. Confiança plena. Mas nós queremos tudo mastigado, queremos todas as respostas. Nós queremos que tudo dê muito certo para que depois a gente faça. E o Senhor está falando: eu não te chamei para isso, eu te chamei para me conhecer, eu te chamei para se relacionar, eu te chamei para entrar mais profundo, eu quero fazer coisas novas. O Senhor disse para mim: eis que faço uma coisa nova, e eu estou andando em cima desta palavra. Ele tem feito coisas novas, mas não é só na minha vida, a minha vida engloba vocês. Quando ele me deu uma direção clara, tenho eu propósito nesse lugar. Era com vocês. Esse grupo começou com 4 amigas no WhatsApp para tomar café durante a pandemia, juntas pela tela, porque a igreja estava fechada. Vai fazer 4 anos. E em vez de encerrar após a pandemia, ele foi crescendo. Mas o nosso intuito nunca foi quantidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas de tempo em tempo eu passo a limpa lá no grupo. Eu saio removendo um monte de gente. Sabe por que eu removo? Porque esse grupo não é um grupo para você ficar recebendo papel de parede. Para você ficar recebendo ali um oi, um bom dia. Esse grupo foi criado no coração do Senhor para que você pudesse ter amigas. O Senhor me falou: as mulheres estão sem amigas. Elas estão dentro da igreja, mas não tem com quem conversar. Elas estão rodeadas de mulheres que nem se importam com ela. Relacionamento superficial. Enquanto o Senhor está falando: eu te chamei para um relacionamento mais profundo. Eu te chamei para ter com quem contar. Nós separamos esses grupos em 4 tribos. Para quê, Roberto? Para que o relacionamento conseguisse ficar mais próximo. Só não se aproxima de Deus quem não quer. Porque a gente está fazendo de tudo o que pode. Cada um aqui se envolve com a sua própria igreja. Não está deixando de se envolver. Eu vou sair daqui hoje. Eu vou pregar 4 horas da manhã na minha igreja, na vigília. Amanhã eu tenho que estar de pé para trabalhar cedo. E 2 horas, 4 horas eu ministro de novo. Você pensa que o meu coração não fica preocupado? Não é eu falei isso com as meninas, não é uma questão de visibilidade, é uma questão de responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. Que quando a gente conversou, quando a gente sentou na mesa em comunhão, a primeira coisa que o Senhor falou com nós 4 foi: não se relacione pelo dom, mas ame quem umas são com as outras. Que você não tenha vergonha de contar o seu bastidor.
com medo daquela pessoa olhar para você e não te dar crédito mais. Que você saiba procurar entre os discípulos os mais chegados, aquele que você está vendo refletir a glória de Deus, aquele que tem frutos, aquele que se assemelha às atitudes de Cristo. E que você possa pedir um conselho, que você possa pedir uma oração, que você possa desabafar algo, ou que você possa simplesmente sair para tomar um sorvete, mas que você seja uma com essa pessoa. Deus preparou esse grupo para que nós possamos estar de mãos dadas. E no discipulado de segunda-feira eu falei, Deus preparou esse grupo que a gente possa ajeitar a coroa da outra. Aleluia. Consertar a pedrinha da coroa da outra. Aleluia. Mas sem contar que foi você que consertou. Sem explanar para todo mundo que a coroa dela estava torta e que foi você que foi lá consertar. Não é sobre nós. É sobre Ele. É sobre o amor a Ele. É sobre a graça dEle. É sobre a misericórdia dEle. Deixa eu compartilhar algo com vocês. Eu hoje relutei muito o dia todo para trazer essa mensagem. Sabe por quê? Porque está acontecendo algo comigo que não é fácil você conversar e falar sobre isso. E é uma grande responsabilidade comigo conversando sobre isso hoje, porque a minha mãezinha está aqui. Eu vou compartilhar com vocês e ela vai saber ao mesmo tempo que vocês, porque ela não sabe. Mas sabe por que eu vou contar agora? Sabe por que eu vou conversar sobre isso com vocês agora? Porque o Senhor hoje, eu tentei achar mensagem de tudo que foi jeito para pregar hoje. Desde cedo, quando eu comecei a estudar, eu estou desde ontem tentando achar a palavra que eu fosse ministrar hoje. Aqui. E eu falei com as meninas, intercede, eu não estou conseguindo, isso nunca aconteceu. E a mensagem era exatamente sobre você conseguir abrir a boca e admitir que não consegue. Abrir a boca e falar, eu não consigo, eu não dou conta. Aconteceu algo comigo no meu trabalho, que já há tempo está acontecendo. Mas chegou no meu limite. Num limite tão grande, que eu abri os meus lábios, chamei o meu patrão. Primeiro eu conversei com o Edgar, primeiro eu orei ao Senhor. Eu recebi uma mensagem muito clara de manhã do Senhor. Eu liguei pro meu patrão e eu falei, eu não consigo. Eu não dou conta mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais esse serviço. Naquele período ali que eu falei isso com ele, depois eu fui pro banheiro, eu comecei a chorar e eu falei com o Senhor, então por que eu vim pra cá? O que eu tô fazendo aqui? Porque foi um tempo tão difícil. Foi um tempo aqui, nessa região, tão difícil. Onde eu passei muito perrengue, muita dor. Dedo na cara, afronta. Você não tá entendendo? E eu sentei no banheiro do hotel e comecei a chorar. Eu falei, não pode ter sido só isso. Porque a mensagem era, você precisa entender que vai ter terras que você vai plantar, mas elas não vão frutificar. E vai ter outros lugares que você vai plantar, você vai colher pela segunda vez, e a primeira ainda não vai ter frutificado. Eu entendi claramente o que o Senhor estava falando comigo. Eu falei, ok, eu entendi. Mas entre entender e saber o que eu vim pra cá fazer, por que eu vim? E o Senhor falou pra mim, filha, não é sobre perder, é sobre não se perder. Não é sobre perder, é sobre conseguir abrir a boca, admitir que você não dá conta, que você não consegue, porque dizer o tempo todo que dá conta, que você consegue fazer, isso é orgulho. Quantos de nós estão vivendo um tempo que você não consegue falar para outra assim, me ajuda com o meu filho? Minha filha está passando essa situação e eu não sei discipular, eu não sei falar, eu não sei o que fazer. Existem mulheres entre nós que não têm esse problema, que chegam pra mim diariamente e falam, me ajuda com a minha filha, me ajuda com o meu filho, me ajuda com o meu casamento, eu não tô dando conta. Mas existem outras que eu sei que tá passando problema. E quando a gente chega pra tentar abraçar, ela fala assim, Deus proverá, tá tudo bem. Glória a Deus por isso, porque Deus sabe de todas as coisas, porque Deus é nosso general, porque não sei, a gente sabe de tudo isso. Mas você ser um pouco vulnerável também mostra humildade.
Você querer ser perfeita o tempo todo. Mulher Maravilha paga um preço muito alto, ela não existe. A humanidade é real. Você dizer que não dá conta, você dizer que não consegue, não é fracasso. Você fracassar nem sempre é perder. Às vezes você está ali no mundo natural, que não está conseguindo realizar algo, mas no mundo espiritual você está sendo elevada, você está sendo como uma flecha lançada lá na frente. Muitas vezes a gente fala que a gente é humilde, que não tem orgulho. A gente fala que a gente já liberou perdão. A gente fala tanta coisa, mas quando você começar a perceber que você está dentro de uma situação, dentro de uma circunstância há muito tempo e você não está rompendo, tenha certeza, o Senhor está querendo tratar algo dentro de você. Não é com relação ao ambiente, é dentro de você, algo que você ainda não percebeu. Então o que a gente precisa fazer? Precisamos orar, precisamos buscar a face dele e falar: abra os meus olhos e me faz enxergar quem eu sou, o que eu preciso mudar, porque o que é a sua parte, Deus não vai fazer no seu lugar. Não vai fazer no seu lugar. E existem dois tipos de problema: uma depressão e uma ansiedade causada pelo lado espiritual mesmo. Aquilo que não aconteceu nada. Você não passou um perrengue financeiro muito tempo. Você não perdeu ninguém. Ninguém morreu da sua família. Você não perdeu o emprego. Nada. E do nada você começa a ficar triste. Você começa a passar mal. Você começa a ter crises de ansiedade. Isso é uma coisa espiritual. Amém? Quem consegue entender isso? Outra coisa é quando você veio de uma batalha, de uma frente de guerra, muito tempo. Quando você está suportando muita coisa, muito tempo. Seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja na sua igreja, seja na sua vida financeira, seja com seus filhos. E de repente você começa a se entristecer, a se abater, a ter crise de ansiedade, a ficar em isolamento. Isso não tem a ver com o mundo espiritual, isso tem a ver com a sua humanidade, com a minha humanidade. E a gente precisa ter consciência disso para procurar tratamento, para procurar ajuda. E hoje, quando eu ministrava essa palavra, quando eu comecei a cuidar dessa palavra para poder trazer, o Senhor falou: conta para elas. E eu falei assim: como que eu vou falar isso para elas? E o Senhor falou para mim: vulnerabilidade na minha mão vira coragem. Meu Deus, aleluia, aleluia. Na mão do mundo é fracasso, mas na minha mão vira coragem. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer? Conta pra elas que você tá tendo crise de ansiedade. Porque elas podem te olhar e achar que a sua vida é muito diferente da delas. Conta pra elas que você passou muito mal. Conta pra elas a sua vulnerabilidade. Vocês conseguem entender? Somos todas mulheres de Deus. O seu problema, a sua condição, a situação que você está passando, não anula a unção que tem sobre a sua vida, não anula a glória de Deus na sua vida. E o seu problema, a sua fragilidade, ela serve para fazer você conseguir ser sincera com você. Ser sincera com Deus. Parar com isso de chegar na frente do Senhor e falar: Senhor, louvado seja o teu nome, tu é digno, Senhor, abençoa toda a terra. Jesus está procurando aquela oração assim: ó Pai, estou te entregando aqui o que eu não quero fazer. Eu estou nesse trabalho, esse trabalho é do Senhor, mas eu não quero ir para esse lugar. Eu estou com as leoas, eu amo estar com elas, mas eu quero ver o Senhor restaurando o casamento. Sabe o casamento da fulana? Eu tô triste pra caramba porque ainda não conseguiu me reatar. E eu tô vendo que ela tá sofrendo. Sabe o meu filho? Eu queria tanto que ele tivesse assim, mas ele não tá. Sabe a minha vida financeira? Ou sabe o meu casamento? Ou sabe a saúde de minha mãe? Ou eu não sei qual é o seu problema. E eu não tô dizendo pra você que esses são os meus. O que eu tô dizendo pra você é que você precisa apresentar pra alguém a sua vulnerabilidade. Você precisa conseguir ser sincera com você mesma. Ser sincera diante do Pai. E parar de se esconder. E dizer: eu dou conta.
Porque quando eu comecei a sentir esse turbilhão de emoções dentro de mim, eu não sabia o que era. O coração acelera, da falta de ar, um sentimento que parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. Sabe quando você vai encontrar alguém que você sabe que essa pessoa quer brigar com você? Ou alguém que você tem medo, ou que você não gosta? E essa pessoa vai chegar a qualquer momento e você sabe que vai gerar uma confusão. Você não fica apreensiva. Pronto. É o que eu senti por muitas vezes. Do nada. Até que um dia eu entro no Uber. E eu comecei a achar que o Uber ia me levar para outro lugar. E eu liguei pro Edgar, liguei pro Ney e falei: cara, eu tô com medo do Uber. Sem noção, não estava acontecendo nada. Mas no começo eu fiquei assim: deve ser Deus que está me mostrando isso aqui para me descer do Uber, para me livrar. Quando eu cheguei no meu local, que eu vi que não aconteceu nada, eu falei: eu não tô bem. Não estava acontecendo nada. Eu aqui dentro não estava bem. E de repente começou a ser com mais frequência. E comecei a sentir essa falta de ar. Até que um dia eu, dentro de uma loja, comecei a sentir meu ouvido zumbi. Começou a me dar tonteira. E eu não contei pra ninguém. Me segurei na cadeira, corri pro hotel. Tive um apagão. Meu olho vi tudo preto. Eu liguei pro Edgar, falei pra ele: eu tô passando muito mal. E só dá vontade de chorar. E eu vim e fui procurar um médico. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele capacita os homens. Aí você pode olhar e falar assim: você não acredita em Deus? Espera aí. Posso te dizer com todas as letras que Ele me deu o dom de curar. Parece uma pegadinha, né? Como que Ele te deu, Roberto, o dom de curar? Se você está dizendo para mim que está fazendo um tratamento contra a ansiedade, eu posso te dizer: o dom se manifesta no ambiente, mas não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Aleluia. Diversas pessoas, enquanto eu orava, foram curadas e alcançadas pela graça, pelo poder, pela unção que habita em mim, através dEle, porque é por Ele, por meio dEle, volta para Ele. Mas Ele se manifesta, e enquanto eu estiver sendo dependente dEle, na minha fraqueza Ele me torna muito forte. Por isso Paulo expunha muito claramente as fragilidades dele. Por isso Paulo cansava de declarar: na sua fraqueza, você é forte. Você é forte, mulher. Você é forte mesmo que as coisas não estejam indo bem e que você não esteja se sentindo bem nesse momento. Você não é isso que você está passando. Você não é. Você é a história que Deus escreveu e disse que você seria. Mas enquanto estivermos no mundo, teremos aflições. E o Senhor falou nitidamente para mim que no lugar que Ele chega, que Ele entra, Ele arranca da caverna e Ele traz para fora curada. O mesmo Espírito que entrou naquela caverna e ressuscitou a Lázaro, o mesmo Deus que vai de encontro a Elias, que se esconde dentro de uma caverna, um homem de Deus que fez fogo descer do céu, um homem que chega diante de um rei e ele, com ousadia e autoridade, ele diz assim: segundo a minha palavra não choverá, e não choveu. Você tem noção de quem é esse profeta? Elias. E depois, segundo uma palavra que Jezabel liberou, uma palavra: vou mandar matar você. Nesse mesmo horário amanhã você não vai estar vivo. Só foi isso. E ele simplesmente fugiu. Ele fugiu. E ele disse que ele não queria mais nem estar vivo. E ele entrou num processo que hoje a gente chama depressão. Mas o Senhor falou para mim, muito claramente, quando eu estudava: filha, diga para elas que, como Elias fugiu do propósito, por medo de morrer, porque já estava esgotado emocionalmente, porque já estava cansado mentalmente de lutar contra coisas que ele já não estava mais suportando. Eu fui encontrar ele,
Eu entrei naquela caverna, eu não estava na tempestade, eu não estava no terremoto, eu não estava no fogo, mas eu estava na brisa suave. E em meio à tempestade da sua vida, o Senhor hoje desce para ser brisa suave. Desce na minha, desce na sua, desce na minha casa e desce na sua. Para dizer, é na brisa suave, é no amor, é na comunhão que eu entro e tenho acesso ao seu coração. Eu curo você, eu reposiciono você no propósito que você saiu. E eu te dou uma mensagem de direção clara para onde você tem que ir. No meio do nosso caos, o Senhor vai fazer com que a sua vulnerabilidade se torne poder. No meio do seu caos, no meio da sua tempestade, Ele, nessa noite, é a brisa suave. Ele é. Mas é necessário uma coisa: fazer como Elias fez. Porque dentro daquela caverna, quando o Senhor chega, que Ele reconhece que é a brisa suave, Ele vai para fora. Ele levanta. E Ele vai para fora. E Ele confessa. Ele fala, eu tô sozinho. Eu tô com medo de morrer. É necessário que eu e você possamos abrir a boca e ser sincera com a gente mesmo. Ser sincera com o Senhor. Fala, Senhor, eu tô cansada há anos e anos de esperar por esse sonho que nunca chega. Eu tô cansada há anos e anos com essa doença. Eu quero que o Senhor me cure, me livre dessa dor. Eu tô cansada há anos e anos de lutar por esse marido, que ele não se posicione. Eu tô cansada de orar pelo meu filho e ver que ele não tá nem aí pro Senhor. Eu me isolei. E dentro da tempestade do meu coração, eu me vejo só. O Senhor chama ele e fala, levanta-te. E quando o Senhor fala com ele, ontem eu estava estudando sobre isso. Desde ontem eu com essa mensagem de vulnerabilidade, Kelly, no meu coração, e você manda uma mensagem que tinha tudo a ver com o que eu ia pregar hoje. Eu nem te respondi, porque era a mesma coisa. Foi só uma confirmação do Senhor para mim, como quem diz assim, filha, é exatamente isso. E o que mais me chama a atenção nesse texto de Elias, na vida de Elias, no momento mais difícil de Elias, é que Deus chega para ele e fala, Elias, o que fazes aqui? Essa parte me encanta. Olha, Aline, o que fazes aqui? Para eu falar isso para ela, ela tem que estar perto de mim. Deus não falou para ele assim, porque se eu for falar com a minha madrinha lá atrás, eu vou falar, madrinha, o que a senhora está fazendo aí? Ó, eu tô longe. Ele não fala isso, ele fala assim, Elias, o que fazes aqui? Sabe aonde é que Deus está no momento da tua maior aflição? Glória a Deus. Aleluia. Aqui. Bem junto. Totalmente ligado. Aleluia. Aleluia. Vivendo contigo na dor. Presta atenção que ele não livra Daniel da cova. E pode ser que Daniel ficou pensando, ele vai aparecer a qualquer momento, vai convencer um guarda e vai me tirar, não vai me deixar jogar lá dentro. De repente, pá, Daniel tá lá dentro. Mas ele começa a perceber que o leão não mata ele. Então ele percebe que Deus estava ali. Os 3 amigos de Daniel estão dentro da fornalha. E talvez ele tivesse pensado, quando eu for entrar, o rei vai desistir de me jogar lá dentro. Mas o rei aquece a fornalha. E eles são lançados lá dentro. Mas quando eles estavam lá dentro, que eles viram que eles não se queimaram, eles perceberam que Deus estava no meio dos meus maiores momentos de aflição. Eu percebo que Ele está bem. Você consegue entender? E o Senhor falou para mim, filha, fala para elas que eu vou reposicionar elas no propósito. Essa é a mensagem central. Você hoje vai ser reposicionada e chamada para fora, colocada de volta no propósito que talvez você não esteja vivendo. Porque se você está vivendo desalinhada com o propósito, ou você está num lugar onde Deus não tem mais propósito para você estar, o Senhor hoje vai te dar uma nova força, uma nova estratégia. Ele vai reposicionar você no propósito. E se você está perdida, não sabe para que foi chamada, o Senhor está falando assim, olha, hoje eu vou te tirar como eu tirei Lázaro lá de dentro. Eu vou falar, vem pra
E terão outras mulheres aqui para desatar as ataduras que estão impedindo você de crescer, estão impedindo as ataduras da maldade, as ligaduras do inferno, que tem impedido você de expandir, de crescer, porque a mensagem que o Senhor tem dito ao meu coração é Isaías 54. O Senhor tem dito para mim que é um tempo de expansão e multiplicação. E talvez eu e você olhe para o hoje e a gente não veja, mas o Senhor me ensinou a andar sobre a palavra. Me ensinou a ter e receber dele uma palavra e caminhar profetizando ela todos os dias da minha vida. Foi assim desde que eu recebi a minha primeira profecia. Eu recebi aquela profecia. E se o profeta não tivesse sendo usado por Deus, sabe qual é a palavra que eu me apegava? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, mas crê nos meus profetas e prosperareis. A palavra foi liberada, eu tomo posse e ando sobre ela. Eu ando sobre ela. Eu ando sobre ela. Eu caminho sobre ela. Eu só não caminho sobre ela se ela estiver indo contra a palavra de Deus. Aprenda a caminhar sobre palavras, porque os decretos sobre a tua vida serão mudados. Hoje, nessa hora, o Senhor me chamou para curar. O Senhor colocou uma unção na minha vida de cura. Ele não colocou uma unção e me chamou como profeta, porque profeta não é aquele que tem um espírito de profecia. Profeta é aquele que fala na terra e Deus faz cumprir no céu. Porque quando Elias diz para Acabe, você vai morrer no mesmo lugar que Nabote, o Senhor faz uma reunião no céu e fala assim: agora como é que a gente vai fazer para fazer o rei ir até lá no lugar onde Acabe morreu, aonde Nabote morreu? Presta atenção, gente, vocês estão entendendo isso? Deus, a Bíblia vai falar isso pra gente. 1 Reis, capítulo 20, 21, vai falar sobre isso. Deus faz uma reunião e ele fala: agora quem induzirá Acabe a chegar nesse mesmo lugar? Pra quê? Pra que a palavra do profeta se cumpra. Sai o espírito de mentira e fala: eu enganarei e falarei na boca dos profetas. O profeta é aquele que fala na terra, Deus faz cumprir no céu. Eu não tenho esse nome. O Senhor me chamou para curar. O Senhor me chamou para libertar os cativos e os oprimidos. O Senhor me chamou para ensinar. Mas através do corpo como igreja, a gente pode profetizar. E hoje, eu profetizo, eu declaro em unidade com a palavra de Deus, em unidade com a sua fé, que haverá um tempo de multiplicação e expansão. A palavra que o Senhor deixou para minha vida, porque em voz audível eu escutei o Espírito Santo falar comigo, eu sozinha. Ele disse para mim: eis que faço uma coisa nova. No dia seguinte, a Aline me manda a mesma palavra. Presta atenção. Normalmente o Senhor faz isso. Quando ele fala um negócio, ele confirma de novo. Eis que faço uma coisa nova. O restante do texto é assim: eu abrirei rios no deserto. Eu estou caminhando nessa palavra. E o Senhor desde então tem prosperado a minha vida. Ele tem liberado, ele tem desatado nós que eu sozinha não conseguiria. Eu hoje, para estar contando aqui para vocês, conseguindo conversar com vocês e dizer: eu não dei conta de resolver algo no meu trabalho. Você não tem noção de como que Deus já me quebrou por dentro para eu poder falar isso. Porque eu sou dessas teimosa que fica insistindo naquela situação até eu acabar de dar conta, até eu resolver. Porque senão parece que eu tô frustrada comigo mesma. É uma coisa, eu comigo mesma, eu tenho que conseguir dar conta. E o Senhor tá falando para mim: não. Porque isso é orgulho. Você não tem que dar conta de tudo. Você tem que admitir que não dá conta. E admitir que não dá conta é um sinônimo de humildade. E sobre a humildade eu libero a minha unção, eu libero o poder, eu libero a comunhão e eu libero crescimento e expansão. Eu fecho um ciclo e começo outro. Quem viveu o novo de Deus, aprenda a fechar o ciclo que você está vivendo e que não está dando certo. E vai se cumprir sobre a minha vida e sobre a sua vida. A palavra que ele falou em voz audível. Porque enquanto eu estava no banheiro, eu ouvi o Senhor dizer: eis que faço uma coisa nova. Com 21 dias, ele me tirou daqui e me disse que ele tinha um propósito aqui. E nós abrimos aqui esse espaço para estarmos juntas. Com 21 dias. Sendo que eu já estava querendo mudar aqui há 21 anos. Então quando ele fala, o tempo é acelerado. Ele faz florescer a vara
antes da estação. Ele te faz colher o que você ia colher ano que vem, o que você ia colher nos próximos 7 anos. Ele acelera, ele antecipa e te faz colher no dia de hoje. Você precisa encontrar com um profeta que tenha fé o suficiente para liberar sobre você essa palavra. E você tenha fé o suficiente para andar nessa palavra e conseguir conectar, alinhar céus e terras e viver essa palavra. Que o Senhor libere sobre mim e sobre você um tempo novo. Um tempo de expansão, um tempo de multiplicação. E que nós sejamos curadas através da nossa vulnerabilidade. Que você não se compare com ninguém. A sua estação é uma, a da outra é outra. Eu tenho uma frase que eu amei ouvir. Ela tá ali.